Qual é o motivo pelo qual Jesus deve retornar? Por que é de grande importância o seu retorno ao mundo? Sua vinda é destinada a condenar os ímpios, como os apóstolos nos recordam, indicando que Cristo julgará tanto os vivos quanto os mortos. Essa volta é essencial para encerrar esta era maligna que vivemos. O desfecho da narrativa deve coincidir com o dia do julgamento, uma necessidade imposta pela injustiça inerente à vida. É profundamente desigual que os ímpios prosperem enquanto os inocentes enfrentam sofrimentos. A grande maioria dos delitos passa despercebida e sem punição. A relação entre caráter e circunstâncias pessoais, integridade e prosperidade, santidade e felicidade parece ser escassa. O instinto natural indica que as boas ações devem ser recompensadas, e as ações ruins devem ser punidas. A justiça divina impõe essa ordem. A bondade de Deus levanta a questão, se Ele alguma vez corrigiu os erros cometidos. Se Ele é verdadeiramente o soberano do universo, assume também a responsabilidade de juiz. Se a afirmação, que de Deus não se zomba está correta, pois tudo o que o homem plantar, também colherá, como mencionado em Gálatas 6 e verso 7. Deve existir um momento em que todas as responsabilidades serão confrontadas e saudadas integralmente. No entanto, por que a necessidade de um dia específico de julgamento? Considerando que a morte encerra oportunidades e resolve a disparidade entre o bem e o mal, por que não julgar cada indivíduo no momento da morte, em vez de aguardar até que toda a humanidade esteja reunida no tribunal, como mencionado em Lucas 16 e verso 26? Além disso, há um vasto abismo entre nós e vocês, estabelecido de forma que aqueles que desejam passar daqui para aí não possam, nem os que estão lá consigam cruzar para cá. Isso ocorre porque é essencial que Deus seja publicamente justificado. Suas decisões em relação ao nosso destino devem ser percebidas como justas, uma vez que ele foi frequentemente acusado de agir com injustiça. Essas críticas devem ser caladas para que todos possam ecoar as palavras de Abraão. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18 e verso 25. Que ele esteja longe de agir de maneira que justos sejam mortos junto com os ímpios, e que os justos sejam tratados como os ímpios que estão distantes de ti. O juiz de toda a terra não agirá com retidão? A crucificação de Jesus, sendo a maior injustiça de todas, foi necessária para a sua vindicação pública. Foi o dia mais sombrio, literalmente, na história da humanidade. Na última vez que o mundo o contemplou, ele era um criminoso desacreditado. Todos precisam comparecer para testemunhar a reviravolta nos julgamentos. O povo do Senhor deve ser publicamente justificado, pois escolheram o lado de Deus e da verdade. Em um mundo corrompido, muitas vezes pagaram um alto preço, até com suas vidas, por tomarem uma posição. Essas são as pessoas que Jesus mencionou como seus irmãos e irmãs, merecendo honra diante daqueles que as desconsideraram com desprezo e ódio, como destacado em Hebreus 2 e verso 11. Pois tanto aquele que santifica como aqueles que são santificados são todos um, por isso, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, conforme afirmado também em Mateus 25 e verso 40. E o rei lhes responderá e lhes dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, meus irmãos, a mim o fizestes. Então chegará o dia quando a justiça será feita. Todo ser humano tem dois compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser registrado em um diário ou marcado em um calendário. A primeira experiência é única para cada indivíduo, enquanto a segunda é comum a todos, conforme indicado em Hebreus 9 verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Algumas pessoas podem conceber erroneamente que todos vão para o céu após a morte, talvez associando isso a um tamanho celestial grandioso. Os cristãos podem confundir o trono mencionado em Apocalipse 4 e 5 com o grande trono branco descrito em Apocalipse 20 verso 11. O primeiro é o trono de Deus no céu,
enquanto o segundo é o trono de Cristo na terra. Em Apocalipse 20 verso 11, observamos: E vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. O julgamento dos seres humanos ocorrerá na terra, onde viveram em pecado. Este é o momento em que seus destinos serão determinados. Considerando a santidade de Deus, não seria possível permitir que pecadores entrassem no céu, nem mesmo por um único dia. Além disso, muitos já terão falecido e precisarão ser ressuscitados para enfrentar o julgamento. A Bíblia prevê a ressurreição tanto dos justos quanto dos ímpios, como declarado em Daniel 12 verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. João 5 e verso 29 também ressalta: E os que praticaram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. De acordo com Atos 24 e verso 15, há uma esperança na ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Hades, a morada dos espíritos falecidos, liberará seus habitantes, seja qual for o destino de seus corpos enterrados, cremados ou perdidos no mar. Todos eles se apresentarão novamente diante de seu juiz na terra. Apocalipse 20 versos 12 e 13, descreve a visão em que os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono, com os livros sendo abertos. Além disso, um livro da vida é revelado, e os mortos são julgados conforme suas ações registradas nos livros. O mar entrega os mortos que o habitavam, e tanto a morte quanto o Hades entregam os seus mortos, sendo cada um julgado de acordo com suas obras. Conforme ensinado no Novo Testamento, está previsto que haverá duas ressurreições distintas, separadas por um milênio, como descrito em Apocalipse 20 versos 4 a 6. Nessa visão, tronos são vistos, e os que neles se assentam recebem autoridade de julgamento. Algumas almas, que foram martirizadas por causa de Jesus e da Palavra de Deus, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, constituindo a primeira ressurreição. Aqueles que participam dessa ressurreição são considerados bem-aventurados e santos, sendo imunes à segunda morte, e compartilham do sacerdócio com Deus e Cristo durante o milênio. Considerando inclusive o primeiro domingo de Páscoa, o Novo Testamento menciona 3 momentos de ressurreição, na primeira carta aos Coríntios 15 versos 23 e 24. Cristo é destacado como as primícias, e o fim está associado à chegada daqueles que pertencem a Ele. Nesse contexto, Cristo entrega o reino a Deus Pai, após destruir toda a dominação, autoridade e poder. Contrariando a expectativa de que Deus seria o juiz direto, a humanidade será julgada nesta terra por um ser humano, como indicado em Atos 17 verso 31. Pois ele estabeleceu um dia em que ele julgará o mundo com justiça, por meio daquele homem a quem ordenou. Essa delegação da função de juiz por parte de Deus surpreende aqueles que esperam que ele mesmo assuma esse papel. Jesus será o juiz no grande trono branco, conforme mencionado em Apocalipse 20 verso 11. Isso está alinhado com o ensinamento da segunda carta aos Coríntios 5 e verso 10, que afirma que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Durante seu ministério terreno, Jesus reiterou frequentemente sua autoridade para determinar o destino eterno das nações e indivíduos. Em Mateus 7, e versos 21 a 23, Jesus adverte que nem todos que o chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Ele destaca que, no dia do julgamento, muitos tentarão justificar-se mencionando suas atividades em seu nome, mas ele os rejeitará, afirmando que nunca os conheceu. Mateus 13 versos 41 a 43 complementa essa mensagem sobre a separação final entre os justos e os malfeitores. Em Mateus 25 e versos 30 a 33, Jesus descreve a cena em que o servo inútil é lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Ele fala sobre o Filho do Homem vindo em glória, acompanhado pelos anjos, para se sentar em seu trono.
Nesse momento, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas, assim como um pastor separa ovelhas de bodes. Essa separação resultará na recompensa dos justos e na condenação dos ímpios. Jesus separará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, uma declaração que só pode ser interpretada de 3 maneiras. Ele era um lunático, um mentiroso, ou o Senhor. A única explicação plausível é que ele era Deus-homem, simultaneamente divino e humano, qualificado como juiz de todos. Ele empreendeu todos os esforços possíveis para nos salvar do julgamento. Devido à sua natureza dual, Jesus é capaz de administrar uma justiça perfeita. Sua humanidade permite compreender, vivendo em nosso mundo sob pressões e tentações, sem vantagens, mas sem pecado. Sua divindade concede conhecimento íntimo, discernindo nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, motivos ocultos e emoções mais profundas. As decisões de Jesus serão totalmente justas, levando em consideração nosso conhecimento ou ignorância do que é certo ou errado perante Deus. A Bíblia declara que seremos julgados conforme a luz que recebemos, seja a plena luz do Evangelho, a meia luz dos 10 mandamentos, ou uma luz menor, evidente na criação exterior e na consciência interior, como afirmado em Romanos 1, verso 20. Pelas coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas como sendo compreendidas pelas coisas que são feitas, até mesmo seu eterno poder e divindade, de modo que são indesculpáveis. Romanos 2 e versos 12 a 16 complementa, explicando que todos que pecam, com ou sem a lei, serão julgados de acordo com o conhecimento que possuem. E você? Está preparado para o fim do mundo?